Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu acabei de gravar um vídeo sobre retrospectiva de 2024, né, os principais eventos, tanto de forma global quanto doméstica, que marcaram o último ano. E esse vídeo ele tem justamente o teor oposto, né, de falar um pouquinho o que a gente encontra no radar para 2025, né? Um tanto que de forma generalista, muito porque a gente vai pontuar os possíveis acontecimentos que podem impactar carteiras, mas sabendo que cada investidor tem lá o seu perfil, cada investidor tem uma necessidade, um objetivo, então ele pode surfar um momento diferente, né? Isso daí tem que ser super levado em consideração. Então, começando sobre o governo Trump, né? Apesar de ter um alto impacto em diminuir regulação, impostos e por aí vai. Também temos uma expectativa de dólar bem alto devido a políticas tarifárias, problema fiscal também lá nos Estados Unidos, né? Quando a gente continuando na ótica global, tensões geopolíticas, né? E principalmente no Oriente Médio, que ainda está bem firme, e o governo Trump provavelmente vai ter uma relação bem direta, tanto com a guerra no Oriente Médio e também Rússia e Ucrânia, né? E já falando de um cenário um pouco mais doméstico, né, a gente tem um novo mandato do Banco Central, né? Agora a indicação do governo Lula, né? Gabriel Galípolo assume esse ano. Bom, as últimas reuniões que tivemos, ele foi bem em linha do que Roberto Campos já entregava como presidente. Então a expectativa é que mantenha o mesmo ritmo, né? Vamos acompanhando. Basicamente também sobre quadro fiscal, que eu acho que é um dos pontos mais importantes para o cenário doméstico durante esse ano inteiro, né? Principalmente falando que a gente vai entrar no penúltimo ano, frente a um ano eleitoral, né, no ano que vem, então isso vai ter que ser muito bem balanceado, a gente precisa de um fiscal super rigoroso e a gente tem em contrapartida mais 2 anos de governo, né? Isso daí vai ter que ser muito bem balanceado. E por último, mas não menos importante, a política monetária dos Estados Unidos, né? Já veio na última reunião do Federal Reserve com uma diminuição do corte, né? Existia uma expectativa de 0,5, fizeram um corte de 0,25, então a gente vai acompanhando isso de perto. E justamente falando sobre esse ponto, né, do corte de juros feito pelo Federal Reserve, em dezembro foi feito um corte de 0,25, onde a expectativa do mercado era um pouco maior, né? Era de 0,5 aproximadamente, já com uma ata com um teor um pouco mais rigoroso. O mercado muito mais aquecido, inflação de certa forma não tão controlada e a expectativa que o mercado espera de somente mais um corte para 2025 inteiro, né? Obviamente isso pode mudar durante o tempo, mas no momento é isso que é esperado. Quando falamos do cenário doméstico, né, acho que um ponto que a gente falou bastante nos vídeos do ano passado, e a gente mantém patamares muito similares, né, nós ainda somos um dos países com maior juro real do mundo, né? Obviamente excluindo Rússia, que vive momento de guerra, a gente não o considera um país investível, mas a gente mantém esse patamar. E no fim do ano passado a gente teve até um aumento de fato desse juro real, né, das expectativas, né? Todos os títulos públicos ali atrelados à inflação subiram bastante. E falando um pouquinho mais de Brasil, né, vamos ser um pouco mais específicos, né, sobre isso. A gente vai falar um pouco sobre perspectiva da dívida pública, Selic, inflação, dólar. Então, falando um pouquinho mais sobre o primeiro ponto, né, que é justamente essa expectativa da dívida pública, essa perspectiva, a gente tem aqui pontos interessantes, né? Que apesar do Federal Reserve realizar esses cortes de juros lá nos Estados Unidos, aqui dentro a gente tem muita preocupação por conta da situação fiscal, né? Isso fez com que o Banco Central subisse juros e a expectativa já com duas altas contratadas e março provavelmente estaremos ali no patamar de 14,25. O que esse gráfico aqui ele nos diz, né? Nada mais é do que a nossa dívida
sobre o PIB, né? A dívida bruta sobre o PIB, um percentual disso daí. É o quanto que a gente está endividado, né? Em outras palavras, o percentual que a gente tem disso é o quanto que a gente tem de recurso comprometido para arcar com dívidas que o nosso país tem. E o que a gente tem, né? O gráfico preto, ele basicamente indica, né, o crescimento dessa dívida em relação ao nosso PIB numa linha base, né? Ou seja, desconsiderando um crescimento e por aí vai. Se a gente considera um crescimento de PIB em cerca de 2%, 2,5% ao ano, né, um crescimento econômico, a gente está falando ali dessa dívida ainda assim crescente. Então, ou seja, mesmo com o país crescendo 2,5% ao ano, algo muito próximo do que cresceu em 24, né, um pouquinho, em 2024 cresceu um pouquinho mais que isso, mas a expectativa para 25 já é menor do que 2,5%. A gente está falando de fato de ter um país que vai aumentar a sua dívida e sobra menos espaço para qualquer manobra, né? A gente percebe que no ano de pandemia existiu um pico justamente por conta dos fatores de pandemia, então foi a nível global. A gente foi reduzindo novamente e a início de 23 já começou uma tendência de alta desse indicador de fato, né? E o que acontece de fato com as projeções, né, para déficit nominal? O que a gente encontra isso dentro do mundo, dos países latino-americanos de fato? Quando a gente percebe, né, dentro dos patamares de percentuais, de novo, né, desse déficit nominal sobre o percentual do nosso PIB, a gente percebe que o Brasil hoje ele está em segundo lugar, né, perdendo apenas para a Bolívia na projeção para 2024, que de fato ainda não fechou. E quando a gente enxerga isso para 2025, o Brasil ele é o único país que tem uma tendência de aumento, né? Apesar de ainda se manter em segundo lugar, Bolívia ele tem uma perspectiva de reduzir isso. Então é um fator super importante para estarmos de olho. E falando um pouquinho mais de dólar, né? O que a gente enxerga de fato que temos como projeção? E isso daqui é um dado super importante, né? Eu acho que vale até ressaltar que isso é de caráter super educacional. A gente não tem nenhum viés para querer levar você, investidor, a acreditar que isso daqui vai acontecer porque a gente falou e por aí vai, né? A gente tem a tendência de informar e deixar você saber e decidir melhor como vai, obviamente, escolher os ativos que vai investir e tomar suas decisões de forma mais tranquila, né? Então, basicamente o seguinte, né? Se o governo ele implementar medidas que mostram um compromisso com o fiscal, a gente encontra um cenário benigno, que pode levar esse dólar para casa dos 5,20 em 2025, né? E 5,35 em 26. Então, por outro lado, né, ações que burlam o orçamento, então tentar tirar de alguma coisa que não seja de fato uma economia, isso para mascarar qualquer coisa nesse sentido, a gente vê um cenário adverso, que é um cenário pessimista, né, que pode alavancar esse dólar para casa dos 7,10 e por aí vai. Então, um cenário base, né, um cenário que se a gente mantiver os dados como estão hoje, a gente basicamente tem ali uma perspectiva de dólar na casa de 6,25, 6,35. Lembrando que isso são projeções, tá, pessoal, de relatórios que as fontes estão totalmente designadas aqui. Então, isso daí é um ponto super importante. Falando um pouco mais de focos, né? A gente teve na última segunda-feira um mercado já esperando a Selic terminal ali de 25 em 15%, né? Perspectiva de PIB crescendo 2,2%, câmbio no próprio boletim Focus ali de 6% e IPCA quase 5%, né? Então temos tendência de alta nos quatro principais indicadores ali que o boletim Focus, né, que o Banco Central, por meio de pesquisa aos principais agentes econômicos e fazendo uma mediana disso, eles identificam como alta nesse ano de 25, né? Então aqui é um ponto importante, né, que as cinco maiores instituições financeiras enxergam Selic chegando a patamares de mais de 15, né, 15,25 e por aí vai. Então é um ponto importante de ficar de olho. Falando um pouco mais sobre investimentos, né? Poxa, dentro desse cenário que a gente tem um fiscal deteriorado, juros subindo, como se portar, né? E a gente separa, obviamente, por classe.
Então, quando falamos de renda fixa, por exemplo, eu acho que o ponto mais importante, né, é devido a essa perda de credibilidade, desvalorização de real, né, e tudo que vem acontecendo, o que, que é elevado, né, o que um governo faz como política monetária para controlar uma inflação é subir juro, mas do outro lado também, para que consigamos atrair, né, investidores, eu acho que o investidor que enxerga que o país tem uma dívida crescente, ele fala, poxa, eu não vou querer alocar o meu recurso ali se eu não tiver um prêmio para correr esse risco. E o prêmio para correr esse risco é justamente uma Selic elevada, né? E é justamente o que vem acontecendo. Então a gente vai perceber aí um aumento das performances nominais, né, dos ativos atrelados à CDI. E o outro ponto importante, né? Acho que principalmente para aquele investidor que está focado no longo prazo, que ele quer constituir uma carteira atrelada à aposentadoria, e isso daí, ao longo do tempo, se mostra uma janela super oportuna, né? Então a gente, vou pegar até uma outra caneta aqui, a gente basicamente, né, teve oportunidade de pegar títulos públicos na casa de IPCA mais 7 no período dos últimos 15 anos, em pouquíssimos períodos, né? Pouquíssimas vezes foi possível a gente atrelar algum ativo, né? A gente comprar um título que te entrega inflação mais 7%. Qual que é o grande benefício disso, né? Para isso eu trouxe aqui um comparativo, né? Falar, poxa, se eu tivesse atrelado o meu patrimônio em CDI, e se eu tivesse atrelado o meu patrimônio em IPCA mais 7 nos últimos 10 anos, como que estaria a minha carteira, né? Isso daqui é bem interessante, pessoal. Olha só que legal. Basicamente, eu fiz esse estudo nos últimos 10 anos aproximadamente, né? Colocando parte da carteira em CDI e parte da carteira em IPCA. Então, qual que foi a minha rentabilidade absoluta, né? Basicamente 238% no ativo que entrega IPCA mais 7, enquanto o CDI entregou 141%. A gente está falando de quase 100% a mais de rentabilidade, né, no período de 10 anos. Então, uma janela super oportuna para conseguir ter previsibilidade. Obviamente, por conta do excelente retorno, ele te cobra um prêmio que é baixíssima liquidez. Na maioria das vezes você vai ter que deixar isso por mais tempo. Existe a possibilidade de sair antes? Sim, não é aconselhável. Você pode tomar um deságio e por aí vai. Mas, de novo, né, como isso daqui não tem um intuito de ser uma recomendação, é muito mais de caráter educacional, para você entender o que faz sentido para você, basta consultar seu assessor e entender se você está bem posicionado, não está, para que você vai diversificar, atrelar essa caixinha, né, que é o IPCA+, você vai ter algum objetivo atrelado a ele, por aí vai. Então, resumindo, né, colocando em valores para vocês terem mais noção, então, investindo 100 mil num CDI e investindo 100 mil no IPCA mais 7 por esse período que eu mostrei logo atrás, a gente teria ali uma rentabilidade, né, de 141 mil dentro do ativo atrelado a CDI, enquanto no de IPCA seria 238, né? Isso de rentabilidade. Então, a gente está falando num patrimônio ali que cresce 3,3, né, em relação ao IPCA e num CDI na casa de 2 ponto alguma coisa, obviamente backtest, né, o que aconteceu no passado. Falando um pouquinho sobre fundos imobiliários, né, que eu acho que é uma classe de ativo que aquele investidor conservador é o primeiro ativo de risco que ele testa. E assim, é bem interessante a gente comentar um pouco mais sobre o IFIX agora, né? Quando a gente fala sobre essas projeções de Selic, IPCA, nível de risco país aumentando, né? Os ativos de risco eles são os primeiros a serem impactados negativamente, né, nesse sentido. A gente vê uma migração massiva das pessoas saindo da classe de risco e comprando justamente CDI, IPCA e por aí vai. Um ponto super importante, né? Quando a gente fala de fundo imobiliário, eu gosto sempre de ressaltar que, apesar de ser uma classe que é muito similar a justamente renda fixa, né, por você ter ativos atrelados a papéis que compram renda fixa, ele é sim um ativo de risco, porque ele é negociado em bolsa, ele te provê liquidez, mas como todo bônus da liquidez, né, tem o ônus da volatilidade.
Como ele é composto por 80% aproximadamente de pessoa física, esse movimento acontece. A gente viu no último vídeo que eu gravei sobre a retrospectiva de 2024, né, que o IFIX foi um dos índices que sofreu bastante, apesar de ter pagado dividendos muito bons durante o ano. Então, quando a gente olha basicamente dentro dos valores, né, preço sobre valor patrimonial dos ativos, a gente percebe valores em patamares históricos em relação a desconto, né? Então, fazendo uma analogia, como se você comprasse um imóvel de 1 milhão por 800 mil reais, sabendo que ele vai te pagar um aluguel na faixa ali de valores super atrativos, né? Então, isso é um ponto super importante de ficar de olho, porque apesar de ter sofrido, a gente sabe que isso nada mais é do que a lei de oferta e demanda acontecendo da maneira mais pura possível, que é um mercado de bolsa, né? Porque de fato esses ativos, né, esses fundos, eles, quando você vende ou compra, ele não arrecada mais recursos no mercado secundário. Ele arrecada quando de fato ele lança uma oferta pública, uma oferta pública primária, né, um IPO ou um follow-on, mas num caso de venda a mercado secundário, não muda nada. Então, geralmente, a gente percebe essa cota espremida, né, essa diminuição de preço, justamente por uma pressão maior vendedora das pessoas. Obviamente, os ativos que estão lá dentro são muito bons, né? A gente tem papéis na casa de PCA mais 10 aproximadamente, CDI mais 4, que é super benéfico no longo prazo. E isso é um ponto legal. Isso já se mostrou, né, historicamente, super viável. Então a gente percebe que dentro desse cenário que a gente está vivendo, de um IFIX negociando em 0,8% do seu preço sobre o valor patrimonial, que é justamente esse desconto, né, a gente percebe que no seu histórico o retorno ali foi aproximadamente 19% contra 11% médio do CDI. Então, poxa, é um baita cenário oportuno, principalmente para aquele investidor que não tem, né, a característica, a classe do ativo e por aí vai. Mas, de novo, obviamente isso daqui é educacional, é para você entender o que está acontecendo. E eu gosto de trazer esses exemplos mais didáticos, né, como o imóvel, porque de certa forma é tão simples quanto isso. É se você tivesse ali um imóvel que você hoje está posicionado com ele e ele te paga um bom aluguel, mas você está de certa forma um pouco receoso, porque você viu que ele se desvalorizou pra caramba. Então, você venderia esse imóvel? Talvez não. Então, eu acho que a forma de pensar em fundo imobiliário deveria ser algo parecido. E falando um pouco mais de ações agora, né? Quando a gente percebe, principalmente no último ano de Bovespa, né, reduzindo ali a -10, dolarizado quase -21, né, a gente percebe justamente algo que a gente vem falando há algum tempo já, né, e que não deixa de ser uma verdade. Quando a gente verifica basicamente o que aconteceu historicamente com a nossa bolsa, a gente vê justamente um indicador de preço sobre lucro nas mínimas históricas, tá? O que isso quer dizer? A gente tem boas empresas entregando bons lucros, só que super descontadas. Então, isso daí é um baita cenário oportuno para a gente conseguir, parecido com o fundo imobiliário, comprar barato, né? Eu gosto sempre de ressaltar aqui isso educacional, por quê? Porque isso daqui é um fator super importante, né? Não sei se está muito claro aqui no gráfico, mas desde 2021 que bolsa está barata nesse patamar, né? Então, quer dizer que você comprar barato agora, você vai surfar uma alta logo momentânea? Obviamente que não. Então, por isso que tudo tem que ser estudado caso a caso, necessidade, objetivo, porque se você tiver disposição e paciência, né, que eu acho que é o principal fator, que é um dos mais importantes quando a gente vai investir, você consegue ter bons retornos lá na frente. E olhando sobre classe, né, a gente vê aqui o Ibovespa na casa dos 6,8, né, 8,8 tirando Petro e Vale, tecnologia 19, então a gente tem aqui esse desconto perante a cada setor, o que é bacana de observar que a grande maioria deles, todos praticamente, estão super descontados, né? E um ponto importante, né, principalmente sobre cenário, a gente percebe que
Geralmente com juros mais altos, empresas mais sólidas que são geradoras de caixa, conseguem viver bem com o seu próprio negócio, elas tendem a ter uma performance melhor. Então, empresas de crescimento, por exemplo, que têm que tomar dívida, elas obviamente vão ter essa dívida mais cara agora, pois o juro está mais alto. Então, isso de fato impacta na sua performance, né, no seu resultado e por aí vai. E a gente percebe isso no retorno do índice de dividendos, né? A gente percebe que o índice de dividendos ele performou melhor que o Ibovespa no último período aí de 10 anos. Então isso é importante pra caramba da gente levar em consideração para um cenário de juro mais alto e por aí vai. E quando falamos um pouquinho mais de internacional, né, eu acho que esse ponto é super bacana também. E agora eu vou tomar a liberdade de ler um pouquinho desse texto, porque fica muito mais didático ali para vocês também, né? Apesar do impacto positivo da menor regulação, menor tributação que são esperados no novo governo Trump, né? Os riscos associados ao aumento de déficit fiscal lá nos Estados Unidos, tá? Taxas de juros mais altas e por aí vai, e ao fortalecimento de dólar, né? Política, tarifa, limita esse potencial de alta em bolsa. Então, no curto prazo, os principais índices dos Estados Unidos, os múltiplos ainda estão em patamares muito elevados, né? Então, resumindo isso tudo, né? O que a gente percebeu de desconto na bolsa brasileira, a gente vê lá justamente o oposto, né? Isso daqui é o índice global dos ativos, enquanto que isso daqui é o S&P, né? Que é a bolsa dos Estados Unidos. O que a gente percebe justamente que o ano passado teve uma alta super expressiva, né? Ficou ali na casa dos 23%. Só que hoje está em patamares super caros, né? Quer dizer que isso, que se você alocar, os ativos vão cair logo momentaneamente? Não. Então acho que essa é a grande mágica. O mais importante é você ter ali uma carteira bem balanceada, né? E resumindo um pouquinho de tudo isso que a gente falou, né? Eu acho que os ativos atrelados ao CDI, né, vão te entregar bastante retorno nesse ano. Então, você não peca por estar líquido, né, ter uma reserva de emergência barra oportunidade bem alavancada. Então, o fundo imobiliário acaba sendo uma super atrativa, uma alternativa super atrativa para quem quer correr um pouquinho mais de risco, né, e quem principalmente não tem a classe ainda. É um momento super oportuno para otimizar o portfólio e, se tiver, obviamente, intenção de manter por mais tempo. Bolsa, de novo, né, patamares super atrativos em relação a preço e por aí vai. Exposição internacional, acho que sempre é importante, né, porque mesmo devido aos fatores que mostramos ali, né, bolsa um pouco mais cara, não necessariamente você tem que ir comprar seu recurso, seu ativo em dólar, em bolsa, né? Você pode ir na renda fixa lá fora e por aí vai. E ter exposição dolarizada, eu acho que sempre é importante, né? Então, caso você já tenha, ótimo, tá bem segurado, né? Dólar subiu bastante, isso daí minimizou o impacto da sua carteira. Caso não tenha, eu acho que sempre vale aumentar um pouco dessa exposição. E a coisa mais importante, né? Que eu acho que se resume tudo do que vimos aqui, avaliar seus objetivos e necessidades. Né? O que você busca quando você vai investir? É aposentadoria? É um objetivo de curto prazo? É um objetivo de longo prazo? Eu quero, né, trocar de automóvel, comprar uma casa? Porque tudo isso é o mais importante, porque não adianta você buscar, poxa, qual que é o melhor investimento que vai me pagar mais. Depende do que você busca, né? Do que você quer. E um exemplo disso, eu gosto de trazer uma carteira aqui super diversificada por conta disso. O que eu fiz, né? Eu peguei justamente os últimos 10 anos, né, naquele exemplo que fiz lá em cima com CDI e PCA mais 7, e coloquei aqui diversos indicadores, né, diversos ativos que estão atrelados a benchmarks diferentes. Por quê? O que a gente consegue perceber aqui, né? O IPCA mais 7, aquele mesmo exemplo lá de cima, ele teve uma rentabilidade absoluta de 238, CDI 141, o índice dos fundos atrelados a multimercado 156, IBOV 153, S&P 194. Se você tivesse posicionado nesses percentuais aqui dentro dessa carteira, o seu portfólio ele teria uma rentabilidade de 168. Poxa, eu deveria ter colocado tudo em IPCA mais 7. O que você perderia? Acesso a recurso a curto prazo, que estaria atrelado a CDI,
enfim, diversas outras características, né? Então, por isso, ter uma carteira diversificada é o que ao longo do tempo vai te proporcionar uma rentabilidade com maior previsibilidade, que você consiga realizar seus sonhos ali de maneira mais planejada de fato, né? Então, de novo, essa carteira ela não é uma recomendação, é mais a caráter educacional. A ideia, pessoal, desse vídeo eu acho que é muito trazer para vocês um pouco do que a gente espera, o que, que faz sentido, mas lembre-se, eu acho que o contato com o assessor, entender o seu ponto personalizado ali, é o que faz a maior diferença, tá? Então fiquem super à vontade para entrar em contato comigo, vamos juntos esse ano, né? E vamos mudar as coisas. Vamos lá. Grande abraço.